Hoje a gente vai estudar sobre um tema que envolve uma festa. A gente vai abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 14. Gostaria que vocês abrissem lá, Lucas 14. A gente vai estudar um pouco sobre a parábola da grande ceia. Lucas capítulo 14, a partir do verso 15, vem falando sobre a parábola da grande ceia. E ele começa dizendo assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse que bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Verso 16. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. Verso 21 continua dizendo: Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqui a gente consegue ver uma parábola que Cristo foi falando a respeito de uma festa que um rei deu. Mas é necessário que a gente primeiramente entenda como que funcionava a questão das festas naquele tempo. Em primeiro lugar, no Oriente Médio, a questão da comida é algo muito escasso. Então, quando alguém vai comer, ela não come simplesmente por comer. Aqui no Brasil, nós digamos, eu quero comer, estou com fome, ou simplesmente eu quero comer algo diferente, poxa, eu peço uma pizza, às vezes algumas pessoas, ou compram uma empada, alguma coisa do tipo, simplesmente porque querem comer, não porque estão com fome. Mas lá não. Lá as pessoas comem porque estão com fome. Então, por acaso, quando alguém lhe convida para comer, quer dizer que você é muito importante para ela. Porque a comida é algo que não pode, de maneira nenhuma, você estragar. Lá tem um costume assim: se por acaso eu convido você para comer na minha casa e você disse que vai, tudo bem, você foi lá comigo. Mas por acaso você disser que não vai e sobrar comida na minha casa, eu vou ser prejudicado. Porque se por acaso eu deixar estragar a comida da minha casa. As pessoas ao meu redor, na minha vila, na minha comunidade, vão dizer que eu sou uma pessoa sem confiança. No Oriente Médio tem esse costume de dizer o quê? Se você sobrou comida na sua casa, se você estragou comida, você é uma pessoa que não merece confiança, que não merece crédito. Então, se por acaso eu conseguia comprar, eu tinha R$ 1.000 de crédito em uma venda, agora eu não tenho mais nada de crédito. Por quê? Porque eu deixei estragar comida. E outra coisa, eu creio que na nossa casa a gente não deixa entrar qualquer pessoa. E para comer com a gente na nossa mesa, realmente são aquelas pessoas que a gente confia e que a gente admira e tem em consideração. No Oriente Médio, eles têm o costume de todos comerem juntos no mesmo prato, usando apenas a mão direita. Porque se você usar a mão esquerda, eles não vão aceitar você do lado dele. Porque você vai ser uma pessoa imunda. Porque a mão esquerda é usada para limpar o corpo e a direita usada para poder comer. Então, se por acaso você roubar lá, eles vão cortar uma das suas mãos, para que você seja obrigado a comer e se lavar com a mesma mão. E desta forma, você vai ser imundo e ninguém vai querer comer do seu lado. Ninguém vai querer comer com você. Então, se por acaso você for ao Oriente Médio e alguém convidar você para comer, como apenas usando a mão direita, nunca a mão esquerda. Senão eles não vão nunca mais querer comer com você. Porque ele vai dizer que você é uma pessoa imunda. Mas essa parábola da grande ceia, ela vem depois de um acontecimento bem complicado na vida de Jesus. Quero que vocês abram agora em Lucas 13. O versículo é o verso 14, que ele diz assim: O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser curados e não no sábado.
Aqui nesse versículo, a gente consegue ver que Jesus tinha acontecido uma cura que Jesus tinha realizado no sábado. Se a gente ler os versículos acima, nós veremos que é a cura de uma mulher que ela era encurvada há 18 anos. E ela veio até Cristo no sábado e Jesus foi e curou ela no sábado. Mas os fariseus reclamaram com Cristo e estavam colocando o sábado como se fosse uma espécie de amuleto. E Jesus sabia que todos os judeus, na verdade, segundo os costumes farisaicos, estavam colocando o sábado como se fosse algo em que a gente pudesse confiar no sentido de Jesus tem um sábado, então eu tenho uma cura. E tem um sábado, então eu tenho um amuleto de guarda, então tem um sábado, então eu tenho uma super proteção de Deus. E na realidade, Jesus só ele veio ensinar-nos que o sábado, sim, é importante, mas que o sábado não é maior que o homem. Lembremos que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito para que o homem pudesse descansar, para que o homem pudesse guardar o sábado e descansar olhando mais para Deus. Não para que o sábado fosse exaltado, porque o sábado, sim, é separado para que a gente tenha comunhão com Deus, mas o sábado não nos torna mais santos, de maneira nenhuma. Mas, essa semana aqui, Jesus curou uma pessoa. Agora vamos ver capítulo 14 de Lucas ainda, mas lá no versículo 1. Ele diz assim: Aconteceu que ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. A gente consegue olhar que o versículo 1, capítulo 14, fala que era um sábado em que Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus. Lembra do detalhe que eu expliquei em relação à comida, era algo muito importante no lar para eles, e só iria comer com eles alguém que eles considerassem importante. Aqui, Jesus foi convidado para comer com os fariseus. Aí a gente começa a pensar, mas os fariseus não eram contra Cristo, e os fariseus não tinham uma repulsa a Cristo. E como que eles convidam Jesus para comer se eles não gostavam de Jesus? Mas na realidade, aqui nós começamos a ver o começo do ministério de Cristo, em que os fariseus ainda tinham dúvida de quem era Jesus e quem não era. Então, eles convidaram Jesus porque eles ainda sentiam admiração por Cristo. Nós conseguimos ver também em outros versículos que Jesus era convidado para falar na sinagoga. E se ele era convidado para falar na sinagoga, era sinal que os fariseus tinham confiança nele, porque eles viam que Jesus falava com grande autoridade. Mas eles começaram a olhar para Cristo meio torto, porque lembram, ele curou uma mulher no sábado, e para eles e aquilo era algo que era um trabalho, era uma blasfêmia contra Deus, era um pecado gravíssimo. Mas eles ainda tinham dúvida. Estavam pensando, será que esse Jesus aí, que tem tanta autoridade a falar, e será que ele realmente vai fazer parte do nosso grupo? Será que ele pode realmente fazer parte daqui da nossa comunidade? Vamos tirar a dúvida. Vamos colocar lá a prova. Então, a gente agora vai ler o verso 2. 14, Lucas 14, 2. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: É ou não é lícito curar no sábado? Aqui a gente consegue ver que existia um homem hidrópico, ou seja, um homem doente, um homem que é uma doença, a hidropsia, um homem que estava um corpo completamente inchado. Jamais na casa de um dos principais fariseus existiria um homem hidrópico para comer de livre vontade. Os fariseus não iriam nunca convidar um homem doente para comer do lado deles. Jamais iriam fazer isso. Na realidade, lembram do verso 1 quando diz: Eis que eu estava observando. Aquilo, na verdade, era uma armadilha para Cristo, para fazer com que Jesus caísse. Se Jesus curasse, mais uma vez, um homem no sábado, eles iriam ver que Jesus não tinha como fazer parte do grupinho deles. Eles iriam ver que Jesus não era igual a eles e que Jesus não poderia, de maneira nenhuma, ser o coleguinha deles lá, para estar do lado deles, fazendo aquilo que eles faziam. Então, eles continuaram testando Cristo, para ver se Jesus iria ou não curar aquele homem durante o sábado. E Jesus sabia disso. E é por isso que Jesus perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? O verso 4 diz: Eles, porém, nada disseram. E tomando, o curou e o despediu. Ou seja, Jesus curou o homem. Porque Jesus sabia que, na verdade, aquilo era apenas um teste. E mas mesmo sendo um teste, Jesus sabia que era necessário que ele curasse um homem.
porque era uma pessoa sim que estava dando. Mas voltemos então agora à parábola da grande sim. Essa parábola, ela foi contada como uma grande festa. E lembremos que quando as pessoas convidam você para comer, você vai até a casa dela. O anfitrião convida você, você come com ele no mesmo prato, usando a mão direita. Mas se por acaso você vai dar uma grande festa, é impossível, digamos, você dar convida 50 pessoas. Como 50 pessoas vão comer com você no mesmo prato? Não tem como. Então, diante de uma grande festa que você vai dar, você vai chamar uma grande quantidade de pessoas. Você vai, primeiramente, as festas funcionavam de duas formas. Eram dois convites que tinha um convite antecipado e um convite mais próximo do dia da festa. O convite antecipado acontecia da seguinte forma: você ia até a casa daquelas pessoas que você considerava que você queria que comessem com você e você perguntava se elas poderiam participar da sua festa, se eles iriam querer ou não participar. E as pessoas, alguns diziam que sim, outros diziam que não. Aí você via lá, anotava a quantidade de pessoas. Porque lembram? Não podia estragar comida. Se estragasse comida, era sinal que você era uma pessoa sem confiança. E você iria perder todo o crédito, toda a credibilidade e a confiança que as pessoas ao seu redor tinham em você. Porque você era um cara desperdiçado. Então, sendo dessa forma, era necessário que fosse alguém até a casa dessas pessoas, convidá-las para comer. Se ela dissesse assim, eu vou, tudo bem, você anotava o nome dela. Se você fosse na casa de outra pessoa, ele dissesse assim, eu não vou. Você, tudo bem, você não anotava o nome dela. Mas agora, no dia da festa, você iria novamente na casa dela perguntar, e aí, você vai? Mas você ia na casa da pessoa, apenas da pessoa que tinha confirmado a presença. Então, você ia lá na casa da pessoa, confirmava a presença dela. Se ela, no dia da festa, digamos que o João disse lá, no primeiro convite, que no dia da festa iria, e você chegou na casa do João e agora disse, vixe, eu não vou. Aí você chega na casa do Antônio, e o Antônio diz, ah, eu não vou. Aí você chega na casa do Raimundo e ele diz, ah, eu também não, eu não vou. E agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que, na realidade, aquela comida vai sobrar. Porque diante de uma grande festa, cada pessoa recebe a sua refeição separada. Não existe aquela questão que a gente faz hoje, self-service, cada um lá colocando a sua comida. Não. O anfitrião da festa, os trabalhadores dele já separaram a sua marmita. E cada pessoa vai receber a sua marmita na quantidade correta lá. Não existe esse negócio de repetir. Vai comer o que está dentro do prato. E, ah, tô com mais fome, aguenta a fome, vai comer mais quando chegar em casa, que é aquela quantidade lá. Mas se por acaso alguém deixar de ir, aquela marmita vai sobrar. Ah, eu vou comer a marmita dele. Não, não vai. Porque você vai comer a sua refeição, a sua porção. E a marmita dele vai sobrar. É por isso que a gente consegue ver que o dono da festa, o rei, disse assim: vão lá, vão buscar as pessoas. Porque ninguém veio ao convite dele, ninguém atendeu o convite. Leamos novamente o verso 17. E diz assim: a hora da ceia. 17, Lucas 14, 17. A hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Aqui a gente consegue ver que simplesmente era justamente a hora da ceia. Ou seja, não era o primeiro convite, era o segundo convite. Era o segundo convite porque fala que tudo já estava preparado. Mas a gente vê nos próximos versículos que as pessoas que foram convidadas, elas começam a se desviar. E o primeiro, lá no verso 18, diz assim: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O detalhe aqui desses versículos é que a gente consegue ver que foram desculpas esfarrapadas. Desculpas de pessoas que não queriam de maneira nenhuma mais ir e não ligavam mais para a pessoa. Mas a gente vê que é o segundo convite. E ele disse rejeitou no segundo convite. No primeiro convite, eles aceitaram o convite do rei em ir comer com ele. E eles disseram, eu vou. Mas quando o servo do rei foi lá na casa deles na segunda vez, confirmar a sua presença, eles simplesmente disseram, eu não vou. Mas eles não falaram, ah, eu não vou porque estou doente, eu não vou porque é, alguma coisa assim, ah, porque o meu fulano morreu, meu parente morreu. Não. Eles simplesmente falaram, eu não vou por causa disso.
E o detalhe da primeira desculpa é porque ele diz: comprei um campo e preciso ir vê-lo. É uma desculpa deslavada, assim, uma desculpa que não tem cabimento, uma desculpa realmente para aquela pessoa e simplesmente dizer assim: eu não ligo mais para você. Aí a gente consegue ver a conexão. Antes é como se ele ligasse e agora não liga mais. Por quê? Como que funcionava a compra de um campo na época de Cristo? Em primeiro lugar, nunca, jamais uma pessoa iria dizer assim: comprei um campo. Quando fala comprei um campo, quer dizer que ele pegou o dinheiro e entregou para o cara, entregou para o dono do campo. Mas na realidade, para comprar um campo, naquela época era o dono do terreno, do campo, ele deixava que aquela pessoa que estava interessada pegasse o seu campo e arasse a terra nas 4 estações do ano, para ver se realmente o campo era produtivo. E no final daquele ano inteiro, ele iria em todos os cartões da região para saber se não tinha nenhum herdeiro que iria pedir depois o campo e reclamar o campo para si, para não ter nenhum problema. Ou seja, para que fosse necessário, para que fosse possível a compra de um campo, era necessário no mínimo um ano de negociação. Jamais faria sentido dizer que o cara comprou um campo, o rapaz comprou um campo e precisava ir vendo. Porque se ele comprou um campo, ele já tinha passado um ano vendo o campo. Então não tinha necessidade nenhuma dele ir lá olhar o campo. Porque ele já tinha passado um ano arando a terra, cuidando da terra, já tinha os cartões para ver se realmente aquele campo poderia ser comprado. O versículo 19 diz assim: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo de que me tenhas por escusado. A questão da junta de boi é a mesma coisa de você estar dizendo assim: ah, eu comprei uma casa, vi pela internet a foto dela, e agora eu não sei, eu nem sei como é que é a casa direito mesmo, só falei com o vendedor aqui, e vou depositar R$ 1 milhão na conta dele, e pronto. Ah, eu comprei, agora eu vou lá me mudar. Eu não sei onde é o endereço da casa, nunca fui até lá, nunca fui fisicamente até lá, e simplesmente confiei e depositei o dinheiro na conta do vendedor. Como? Como que eu faria isso? A mesma coisa da questão do campo. Jamais alguém iria comprar, pagar o boi, a junta de boi, sem simplesmente ter ido lá experimentar. Era necessário que você experimentasse-o também, para que dessa forma você visse que o boi também tinha utilidade. E realmente o boi existia, que o boi tinha utilidade e que o boi servia. Mas a gente continua vendo, lá no versículo 20, diz assim: e outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Aqui é como se Jesus tivesse pegado a desculpa e tivesse colocado num grau, num ranking, da menos pior para pior de todas elas. Porque o último versículo, aqui o verso 20, quando diz a respeito da última desculpa, casei-me e por isso não posso ir, é a pior desculpa de todas elas. Porque na realidade, a gente consegue ver, a gente estudando mais, a Bíblia diz assim, esquadrinha as escrituras. É por isso que é necessário que a gente esquadrinhe, que a gente examine, que a gente vá a fonte, a fundo em Deus. E a fundo, para que a gente possa entender o que esses versículos da Bíblia querem nos transmitir. E aqui, quando o tradutor foi traduzir, casei-me, ele deveria, na realidade, ter traduzido por outras palavras. Na que não é uma tradução fidedigna realmente ao texto original. Quando ele disse casei-me, na realidade, ele deveria ter escrito: tenho núpcias com uma mulher. Mas tem um detalhe: no Oriente Médio, nenhum homem fala da sua mulher em público. Você, se for no Oriente Médio, você não vai conseguir ver as mulheres dos homens lá. Você não vai conseguir falar com elas, você não vai conseguir tirar foto com elas, você não vai ter um contato com elas. Porque lá eles têm esse rigor de dizer: ó, minha mulher, você não vê, você não conversa. Você vai conversar com os homens, mas com as mulheres, não. E nunca, jamais, um homem iria falar da sua mulher em público, porque seria um desrespeito para com ela. Nem dizer: ah, minha mulher não sei o quê. Não, jamais. Quem dirá dizer: tenho núpcias com a mulher. É então, na realidade, quando este rapaz falou, casei-me, ele estava dizendo: tenho núpcias com a mulher. E traduzindo mais ainda ao pé da letra, não era a esposa dele. Na realidade, ele queria dizer: eu tenho um encontro com uma garota de programa. E meu encontro com uma garota de programa é muito mais importante para mim do que ir comer a sua casa. Mas lembram? A comida era algo muito importante. E vem a pergunta: por que que eles aceitaram o primeiro convite? Para que essa mensagem estava sendo dada? Quem era a fonte? Para quem era o objetivo? Qual era o alvo da mensagem? Nesse momento, Cristo estava direcionando esta mensagem para os fariseus.
E hoje, é nós também, com certeza. Porque Jesus estava olhando para os fariseus e dizendo assim: tá vendo? Vocês me convidam para comer com vocês. Vocês aceitaram o primeiro convite. Vocês estão aceitando o primeiro convite. Vocês até me chamam para ajudar na casa de vocês. Vocês me chamam para conversar com vocês, para lá entrar nas igrejas de vocês e pregar a palavra. Mas chegará um momento que eu já estou vendo o que está acontecendo. Tá vendo? Vocês já estão colocando armadilhas para que eu venha a cair e vocês não queiram mais ser meus amigos. Porque no começo do ministério de Cristo, os fariseus gostavam de Jesus, achavam que ele era uma pessoa que poderia fazer parte do seu grupo. Mas quando eles começaram a ver que Jesus não iria pelo lado deles, que Jesus era diferente deles, que Jesus iria fazer tudo de acordo, diferente do pensamento deles, eles começaram a pensar: não, esse daí não pode fazer parte do nosso. Então, o primeiro convite, eles aceitaram. Eles viram a autoridade de Cristo ao falar desde a sua infância. E mais ainda quando o seu ministério começou a ser ativo, na fase adulta. E eles olharam, não, esse cara aí merece nossa autoridade, merece nosso empenho, merece a nossa amizade, vamos trazer ele para o nosso meio. Mas quando eles viram que Jesus não era de acordo com o que eles pensavam, eles disseram: não podemos mais ser do nosso meio. Então vamos arrumar uma forma de saber se ele é do nosso bando ou se ele não é. Então o primeiro convite foi aceito. Mas da mesma forma que Jesus declarou na parábola da grande ceia, o segundo convite, na hora da ceia, a hora da ceia, eles rejeitaram. Jesus estava dizendo: hoje vocês até me aceitam no meio de vocês, mas chegará o dia que simplesmente vocês não vão mais aceitar. Quando a gente vê o versículo 21, que fala: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. A gente vê que o rei da história, ele não poderia deixar sua casa vazia. Lembram? Quem desperdiçasse comida, perdia o crédito. Quem desperdiçasse comida era um homem sem confiança. Então, Jesus estava aqui dizendo que aqueles fariseus que tinham recebido o primeiro convite, nós hoje que recebemos o primeiro convite, nós precisamos permanecer firmes. Porque se por acaso a gente não fizer o segundo convite, a gente vai ficar fora da grande. E outras pessoas vão ocupar o nosso campo. Não que Jesus vai levar pessoas, podemos dizer assim, incrédulas para o céu. Jamais ele estava querendo dizer isso. Ele estava simplesmente dizendo que o convite, na realidade, primeiramente, é sido dado para eles, para os judeus. Mas como eles rejeitaram, outras pessoas iriam tomar o lugar deles. E hoje, o convite está sendo para nós. E Cristo quer que a gente compartilhe esse convite com outras pessoas. Mas o versículo aqui, 23, diz assim: respondeu o Senhor: sair pelos caminhos e atalhos, obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. O verso 24: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Se por acaso a gente aceitar apenas o primeiro convite, como nós já estamos aceitando aqui, se nós estamos numa hora dessa, da madrugada, da manhã, acordados, é porque nós já aceitamos o primeiro convite. Mas o primeiro convite é apenas a primeira fase. Lembra das pessoas da parábola? Elas aceitaram o primeiro convite também. Elas estavam lá de bom grado e disseram: eu vou para a sua festa, eu vou comer com você. Mas na hora da festa, elas simplesmente rejeitaram. E será que nós vamos olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu até aceito o primeiro convite agora, mas na hora da festa, a gente vai dizer assim: Deus, eu não quero mais, não. Deus, eu não quero mais estar do seu lado, não, Senhor. Eu não gosto mais do Senhor. Eu não te amo mais. Será que a gente vai rejeitar o segundo convite de Cristo? Porque lembrem, a hora da festa será o retorno da volta. Nós iremos para o céu com ele. E é necessário que a gente esteja preparado. É necessário que a gente aceite o convite de Cristo. Hoje, nós estamos num mar de rosas. Ainda não tem armas apontadas para nossa cabeça. Ainda não temos pessoas batendo, arrombando nossas portas, tomando aquilo que é nosso. Nós ainda estamos bem tranquilos. Conseguimos ter uma coleção de Bíblias em casa. Tem pessoas que têm 15, 20 Bíblias e não lê nenhuma. Mas é necessário que a gente aceite não apenas o primeiro convite,
mas que a gente assiste também o segundo convite. Sabe de uma coisa? Se por acaso você for chamado para comer com alguém lá no Oriente Médio, aceite. Porque, na realidade, quando você rejeita o convite para comer com alguém em um local onde a comida para eles é algo tão importante, você simplesmente não está dizendo, estou satisfeito, não quero comer com você. Na realidade, quando você rejeita o convite de alguém de lá para comer com ele, você está dizendo assim, eu odeio você. E é por isso que eu não quero comer com você. Quando nós rejeitamos o convite de Cristo, nós estamos dizendo assim, Jesus, eu te odeio. E é por isso, Jesus, que eu não quero comer com você. E é por isso, Jesus, que eu não quero fazer parte desta grande ceia. É por isso, Cristo, que eu prefiro o mundo às trevas. E é por isso que simplesmente eu não vou para o céu com você. Jesus estendeu o convite para a gente. Ele disse, filhos, a grande ceia está chegando. Você vai ficar apenas com o primeiro convite ou você vai ficar com o segundo convite? É necessário que a gente abra o nosso coração para Deus de uma forma intensa. A nossa vida precisa estar focada em Cristo. Esse fim de semana, eu participei de um treinamento extraordinário para evangelistas. Tinham 270 pessoas. E simplesmente foram mensagens incríveis, palestras incríveis, onde a gente aprendeu que é necessário que a gente pregue muito com a nossa vida, com a nossa boca, com a nossa forma de falar, até com a chamada do telefone, até com o toque de telefone para quando alguém escutasse o telefone tocando, ele saber que você é crente. Tudo na gente precisa refletir Jesus. E precisamos viver como se Jesus fosse voltar daqui a um dia, ou se Jesus fosse voltar hoje. Não como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Nosso grande problema como cristãos é porque nós nos comportamos como se Jesus fosse voltar só daqui a 100 anos. Esquecemos que, na realidade, está muito próximo ao seu volta. Não sabemos uma data, mas esquecemos também que nós podemos simplesmente fechar nossos olhos e não abrir mais. E se isso acontecer, é necessário que a gente esteja pronto. Pronto hoje e pronto para sempre. Recebendo o primeiro e o segundo convite. Estar pronto, aciado, limpo, para subir com Cristo, para ter a grande ceia, a refeição no céu. Irmãos, jamais deixemos de olhar para Jesus como o grande autor e consumador da nossa fé. Se por acaso você está achando assim, Deus não me escuta, lembre-se, você nasceu. E se você nasceu, Deus já olhou para você. E Ele continua olhando. Porque se você está respirando hoje, é porque Deus lembrou que você existe. Porque se Ele não tivesse deixado você levantar e estar respirando, aí alguém poderia até dizer, Deus esqueceu daquela pessoa. Mas na verdade Deus não teria esquecido também. Mas a maior prova de que Deus se importa conosco é porque nesse momento nós estamos acordados. Porque neste momento nós continuamos olhando para Ele e lembrando dele. E neste momento nós estamos reunidos escutando a palavra dele. Então sim, o Espírito Santo dele continua trabalhando em nossas vidas. Mas é necessário que a gente deixe o Espírito Santo trabalhar de verdade. Porque se nós começarmos a atrapalhar o Espírito Santo, vai ficar meio difícil. O Espírito Santo é poderoso, mas se nosso coração se fechar para a mensagem dele, a gente não vai aceitar o segundo convite. Não rejeitemos nunca o convite de comer com Cristo. Porque se por acaso você disser, Jesus, não quero comer com você, você não simplesmente está rejeitando um prato de comida. Você está dizendo, Jesus, eu odeio você. Então, sai da minha vida, que eu não quero você aqui comigo. Que a gente olhe para Cristo e diga, Senhor, eu amo você. Não diga, eu odeio você. Eu aceito comer contigo, Senhor, todos os dias, todas as vezes que o Senhor quiser que eu esteja contigo. E sim, Jesus quer a gente comer todos os dias, todos os momentos, em todas as refeições, por toda a eternidade. Que nosso coração nunca rejeite a Cristo e que nosso coração nunca duvide que Jesus é Deus e que Ele nos ama. Vamos orar a Deus agradecendo a Ele porque Ele simplesmente é extraordinário. Oremos. Pai Santo, ó meu Deus, agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos porque o Senhor é um Deus que nos ama acima de qualquer coisa. Agradecemos, Pai, porque o Senhor nos colocou mais uma vez para estudarmos a Tua palavra, Deus. Agradecemos pelo convite, Senhor, pelo convite de fazermos parte do Teu reino. Sabemos que o Senhor nem precisava da gente. O Senhor nem precisava que a gente tivesse nascido, muito menos que
a gente tivesse sido criado um dia lá no jardim. Mas, Deus, te agradecemos porque o Senhor ama tanto. O Senhor é tão amor que o Senhor resolveu partilhar um pouquinho desse amor que é o Senhor conosco. Te agradecemos por nossas vidas, agradecemos por nossos familiares, Deus. E te pedimos que o Senhor não deixe de maneira nenhuma nossos pais vacilarem e a gente ir para outro caminho. Firme os nossos pés, Senhor, na rocha que é Cristo. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e te agradecemos.